Essas falsas bandeiras que estão chegando, que já estamos vendo, nada mais são do que uma tentativa de tomada de poder global em andamento. É um mecanismo para realizar uma tomada de poder global. Esse é o propósito das falsas bandeiras que estamos vendo e que ainda veremos. E eu vou definir o que quero dizer com falsas bandeiras. E é exatamente isso que está acontecendo no mundo agora. A narrativa da falsa bandeira começou assim. Você está reconhecendo de várias maneiras que muita loucura foi revelada em Minnesota. Nós vamos ver isso, eu acredito, na Califórnia, vamos ver isso em muitos estados, que isso começa a aparecer cada vez mais, e do que estou falando é que você pode voltar até Nick Shirley. Revelando o que aconteceu com os centros de creche somalis e todos os cenários ao redor disso, você reconhece que esse é o começo de tudo. Quando isso aconteceu, desencadeou um verdadeiro pandemônio dentro das agências governamentais e tudo mais, porque primeiro foram forçados a lidar com isso, depois as autoridades daquele estado tiveram que fazer tudo ao seu alcance para tirar todas as barreiras e dizer: precisamos criar o caos antes que isso nos derrube. Agora já foram divulgadas investigações sobre isso. Você vê tudo isso acontecendo ali mesmo em Minnesota. Mas no final das contas, é por isso que estamos vendo esse ajuntamento de pessoas nas ruas, se posicionando contra o ICE e tudo o que envolve isso. E agora estamos vendo que os denunciantes causaram caos, mas os denunciantes estavam certos. Eles estão trazendo as informações, estão colocando tudo à tona e todas as supostas coisas que estão surgindo. Você reconhece isso? Depois eles passaram para a negação no estado e em muitos estados isso está no horizonte. E isso se transformou em protesto, que na verdade é uma forma de tumulto. Você reconhece isso e aqui está o verdadeiro mecanismo por trás. É importante perceber. Vamos detalhar bastante. O verdadeiro mecanismo por trás de tudo isso é, eles acreditam. Se eles conseguirem resistir por tempo suficiente, continuar provocando falsas bandeiras, continuar causando caos nas ruas, continuar com essa revolta e agitação na sociedade, de todas as formas que puderem, eles vão causar tanta confusão até o ponto em que isso os mantenha protegidos da justiça. Ou seja, os líderes permitem isso até as eleições de meio de mandato, então espere bastante confusão e um caminho turbulento até lá e também depois. Mas o ponto disso é que é uma narrativa de falsa bandeira para chamar a atenção das pessoas para a injustiça que eles estão propondo, que o ICE está cometendo e que outras pessoas também estão fazendo. E eu estou te dizendo, isso é um mecanismo, e o mecanismo é fazer com que as pessoas fiquem em completo caos, pânico e medo. Parece estar fora de controle nas eleições de meio de mandato. E a esperança e a oração deles para suas entidades pagãs, ou seja lá o que for, é assumir o controle do governo nas eleições de meio de mandato. E então eles vão voltar para a narrativa do impeachment. Eles vão voltar a tudo e vão perceber que podem se safar de tudo o que está sendo descoberto agora. E é por isso que eu acredito. E precisamos ver a lei da insurreição sendo colocada em prática para parar isso, ok? Para impedir isso de todas as formas possíveis. Existem duas coisas que precisamos ver: justiça e economia. Venho profetizando isso há semanas e seguimos vendo resistência a essas coisas. Nós vamos ver vitória nas eleições de meio de mandato se realmente virmos isso. Mas a questão é, será que agora, no meio de tudo isso, veremos? Analisando bem, ao ver o que ocorre nas ruas, você percebe. Em Minnesota, especialmente agora, as notícias focam nisso, dizendo que se trata do ICE, deportações e tudo mais. Não, isso remonta ao fato de que eles começaram a descobrir fraudes nesses centros de creche, e não podemos tirar os olhos disso. Eles estão tentando exagerar nas notícias sobre o ICE, o uso indevido da autoridade deles e outras questões que querem expor. Mas, na verdade, tudo isso remonta ao que está acontecendo com os bilhões de dólares que foram desviados, mal utilizados, todas as coisas que estão acontecendo em volta. Esse é o verdadeiro enredo, e isso não é tudo o que está acontecendo. Há coisas que eles descobriram agora nos setores de transporte e em todas as áreas que estão sendo usadas basicamente como um fundo secreto para atividades financeiras ilegais. Isso veio à tona, por isso eles soam um alarme e colocam pessoas nas ruas, transformando em questão social, quando não é. Isso é, de fato, fraude, uma questão fraudulenta que está acontecendo em todo lugar, e eu acredito que isso vai atingir estado após estado. Eu acredito que isso é algo que vai vir à tona agora. Uma das coisas que você precisa reconhecer é que estamos no inverno, certo? Então, Minnesota, e eu sou de Minnesota originalmente.
Eu sei o quão frio fica lá e quando estão em temperaturas abaixo de zero, e eles ainda estão se reunindo nas ruas, protestando e fazendo todas as coisas que estão acontecendo. Isso é sob condições incrivelmente frias e experiências muito severas com o frio. Quero dizer, sabe, anos atrás, quando morávamos em Minnesota, eu costumava perguntar: por que eu moro em um lugar que quando você sai no inverno seu rosto dói? Você tem que fazer essa pergunta, mas essas pessoas que estão nas ruas protestando, você também tem que rastrear a origem disso. Muitos deles são comprados e pagos por pessoas como Soros. E esses tipos de entidades que estão absolutamente fazendo de tudo para tentar criar tumulto antes que possamos chegar ao fator decisivo de quem vai comandar esta nação no futuro próximo. E agora, esse é o momento em que estamos. E é daí que vem todo esse caos. O objetivo final aqui é vencer as eleições de meio de mandato para que eles possam voltar ao poder. E então, nenhuma justiça será feita, nenhum bom resultado sairá disso. Então, quando olhamos para isso com clareza, você precisa reconhecer que esse é o plano. E eu digo, é inverno, é tempo de inverno, e as pessoas estão apenas passando pelo processo do inverno e ainda assim indo para as ruas, no meio desse frio. Espere até esquentar. Quando esquentar, toda a narrativa vai mudar, toda a narrativa vai mudar. E você precisa reconhecer que quando toda a narrativa mudar, será mais fácil para as pessoas se reunirem porque vai estar mais quente. E eu sei que isso parece muito simples e fácil de dizer, mas essa é a verdade. Quando esquentar, vai ficar agitado. Então, eu acredito que estamos caminhando para uma primavera e um verão muito sérios se não controlarmos isso agora. E eu só estou dizendo, sabe, existem argumentos de diferentes lados das coisas e tudo mais, e eu entendo isso. Mas quando você olha para os fundamentos de onde isso veio da descoberta de uma fraude monumental e impressionante. Isso vem daí? Então estão tentando tornar isso uma questão social, mas é uma atividade fraudulenta. Essa é a base de tudo isso, e leva diretamente aos líderes do governo em todas essas áreas. E é por isso que eles estão fazendo de tudo. Então, a narrativa de falsa bandeira que está por vir, eles não vão parar por nada, em nenhum nível, para criar a grande narrativa de falsa bandeira que eles querem para realmente abalar a confiança das pessoas. Veja o que está ligado a isso. Ouça o que digo. Caos, confusão e um espírito de medo é o que eles querem liberar sobre a nação. Eles querem liberar isso sobre a nação, onde faz as pessoas dizerem, meu Deus, isso está acontecendo. Talvez haja alguma verdade nisso e simpatia e tudo mais, e você não pode cair nessa. Você tem que se manter firme em oração e continuar avançando com o Espírito do Deus vivo, em fé e paciência. E reconhecer o mecanismo do Espírito do Anticristo que está realmente impulsionando essa narrativa. E é isso que estamos vendo. E nem se trata do governo fazer tudo perfeitamente ou da administração atual fazer tudo perfeitamente. Não é nem sobre isso. Nunca haverá cenário perfeito. Essas decisões não são tomadas em laboratórios. Mas quando você tem má conduta direta e atividades nefastas diretas, isso é encobrir, quero dizer, gerações de atividades fraudulentas agora trazidas à luz. Precisamos levar isso adiante agora. Então preciso que você concorde comigo em oração para que vejamos o Departamento de Justiça, vejamos as forças legais das nossas agências governamentais tomarem uma ação massiva agora, enquanto ainda podem. E quero dizer, agora mesmo estou crendo em Deus que o ato de insurreição vai acontecer. Porque precisamos parar essa loucura que está acontecendo em Minnesota diretamente e em outros estados que vão aderir a essa narrativa, e é nisso que tenho orado. E se você me acompanha há anos, reconhece que eu carrego essa palavra, descapitalista, e acredito que estamos muito perto de ver uma manifestação real dessa palavra. E quando eu digo descapitalista, estou falando sobre 10 cidades simbolicamente, pode ser muito mais. Pode ser apenas a imagem simbólica disso, onde há muitas cidades simultaneamente sob pressão, queimando em crise ao mesmo tempo. É contra isso que tenho orado, e esse é o maior movimento de falsa bandeira que eles trazem. Acho que há muitas coisas acontecendo. Vamos pegar essa tempestade que acabamos de enfrentar nesses últimos dias, e ainda há ramificações com as quais as pessoas estão lidando agora. Eu, pessoalmente, enquanto orava sobre isso, quando disseram que era a maior tempestade da história recente, algo digno de livros de recordes. Estávamos no Texas tentando sair durante tudo aquilo e conseguimos aproveitar uma janela de oportunidade. Mas eu só quero dizer para você, quando eu estava lá, eu estava orando sobre isso e eu estava, olhando aquilo no espírito. E eu estava.
Eu percebi que Trump foi recentemente a Davos, no Fórum Econômico Mundial, e ele começou a expor tudo o que estava acontecendo, dizendo: é assim que vai ser. Vai ser assim. Você não vai gostar muito, Connie. Você não vai gostar tanto. Sabe, eu e Gavin costumávamos nos dar muito bem, mas agora ele é um novo canalha. E tudo isso, ele está lá em cima falando sobre isso, só dizendo: garantimos nossas fronteiras, fizemos isso e Joe Sonolento não comanda mais o espetáculo. E ele está deixando eles saberem como realmente seria. E no final das contas, eu acredito em parte que o que aconteceu é... Eles começaram a dizer, tudo bem, as pessoas que estavam no poder, tudo isso. Você reconhece que eles realmente têm meios de semear nuvens, de mexer com o clima, de fazer todas essas coisas. E eu acredito que aquela tempestade, pelo menos em parte, foi um mecanismo. Aquilo foi uma retaliação pelo que aconteceu lá em Davos. Então você diz, uau, isso é loucura. Eu realmente acho que foi geoengenharia. E alguns evitam o assunto. Mas o James O'Keefe estava lá. James O'Keefe está se encontrando com essas pessoas fingindo ser um deles. Ele está usando uma peruca loira, andando por aí gravando vídeos e eles estão contando para ele. Isso é o que somos capazes de fazer. É isso que fazemos. E eles contam para ele abertamente, além de ter tudo gravado. Você vê essa narrativa se repetindo muitas vezes. Estou dizendo, é um modo que eles usaram para enfraquecer e prejudicar os Estados Unidos, criar uma crise. Porque lembre-se disso, sempre que houver uma grande notícia, sempre que você vir uma grande notícia, algo que domina todas as manchetes, você precisa prestar atenção nas notícias pequenas. Ok, aqui está a grande notícia. Tumultos, protestos e tudo isso acontecendo. Mas a notícia menor, que deveria ser a principal, é toda a atividade fraudulenta ocorrida. Eles querem desviar nossos olhos e atenção disso. E o que eles mais querem é violência nas ruas, querem ver coisas terríveis acontecendo. E eu estou te dizendo agora, isso é um mecanismo coordenado para tirar o foco do verdadeiro problema, e o verdadeiro problema é a atividade fraudulenta. É como os ciclos eleitorais têm ocorrido. Todas essas coisas têm, sem dúvida, tentado destruir nossa democracia, destruir nossa república, destruir o lugar onde Deus nos deu uma nação maravilhosa. E esses, vou dizer dessa forma, esses senhores lagartos perversos e sua máfia de pervertidos são absolutamente luciferianos em sua origem e são luciferianos desde a sua fundação. E eles querem derrubar esta nação, porque esta nação é o último reduto, a última fronteira antes que o globalismo elitista completo assuma o controle. E nós temos agora, entre agora e as eleições de meio de mandato, uma janela para ver a força surgir. E uma coisa que eu sei sobre o Senhor é que Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos desampara. Mas nós precisamos ver justiça nisso. Nós precisamos ver ações fortes sendo tomadas, independentemente dos clamores de vitimização, de pessoas que se autoproclamam vítimas chorando nas ruas. Agora vão haver mais exemplos de violência. E é isso que eles estão buscando. É isso que eles estão buscando. Eles querem que o ICE exagere, querem gritar violência, querem gritar e dizer, olha, esses caras fizeram isso e agora é injusto. Agora precisamos nos levantar com forcados e tochas e simplesmente enlouquecer completamente por todo o país. E é isso que eles querem. Muitas dessas pessoas provavelmente vieram e entraram pela fronteira na administração passada. Estamos vendo isso seguir seu curso porque eu preciso te dar uma notícia. Senhoras e senhores, estamos vencendo em muitas frentes. Estamos vencendo, estamos vendo vitória, estamos vendo vida, estamos vendo abundância, estamos vendo a bondade de Deus. E claro, há de tudo um pouco, existem questões terríveis em todo esse processo. E também estamos vendo o Irã, estamos vendo o que está acontecendo lá, estamos vendo a narrativa da Venezuela, estamos assistindo a tudo isso se desenrolar. Aí ocorre a invasão islâmica e muitos dizem que não é motivo de tanta preocupação. Olha, eles não podem vencer, falando dos fundamentalistas islâmicos, eles não podem vencer através de confronto direto. Então eles vão tentar vencer, me escuta. Politicamente, eles vão tentar vencer politicamente, conquistando cadeiras, conseguindo votos, entrando nas urnas e desse jeito chegando aos assentos do poder. É assim que eles querem chegar a esse objetivo, tomar a autoridade deles nesta terra. Então essas são todas as coisas que estamos observando agora. E a outra coisa pela qual realmente precisamos orar é a economia. Eu acredito que é a vontade de Deus, o desejo de Deus e algo pelo qual tenho orado. Porque eu vi isso em oração, eu vi. O Senhor quer trazer um boom imobiliário, uma vitória econômica para a nação.
Vida e abundância na terra mais uma vez, trazer força para o proprietário e comprador de imóveis comum. Eu comecei a ver isso e pensei, puxa vida, isso é ótimo. E então eu também vejo o ataque demoníaco contra isso, tentando esmagar a situação financeira dos Estados Unidos, tentando derrubar essas coisas. Você vê isso com a manipulação da prata. Uma das questões que discutimos é que vejo o ouro ganhando destaque no verão e acredito em seu ressurgimento, já que muitas coisas estão acontecendo nesse cenário. Ao ver isso, reconheça que o Espírito do Senhor diz: preciso da cooperação da igreja em oração. E tem uma coisa que eu também reconheço em todo esse cenário, que muitas coisas que aconteceram não foram tão ruins quanto poderiam ter sido. Elas não foram um pesadelo tão grande quanto poderiam ter sido. Mas nisso é porque a eclésia, que é a palavra grega para a igreja do Senhor, Jesus Cristo esteve presente, esteve orando, esteve no caminho do espírito do anticristo, percorrendo o terreno, fazendo tudo o que quer fazer. O Senhor está interrompendo e desestabilizando o sistema deles agora mesmo, mas acredite em mim, ainda não acabou. Ainda há muito a fazer e com o que se preocupar nesse processo. Deus está abrindo um caminho para todos nós agora. Eu só estou começando aqui, deixe-me dizer algumas coisas porque preciso entrar em tudo. Deixe-me dizer isso, nós temos a noite de quinta-feira, nesta próxima 29 de janeiro, acho que 29 de janeiro, às 19 horas, horário do Colorado. Nós estamos fazendo o que chamamos de reunião mundial de oração, ok? Esta é a reunião mundial de oração. Vamos colocar isso na tela, por favor. Elias aqui ao meu lado, a reunião mundial de oração, e é 29 de janeiro às 17. Às 17 Gal, horário padrão das montanhas. Isso seria 19H no horário do leste. Então eu falei errado. É às 17H no horário do Colorado, que seria 18H no horário central. E eu só quero dizer isso para todos, né? Se você puder participar, por favor, participe. Nós vamos nos reunir ao vivo e vamos orar. E minha equipe está me mandando mensagem agora, dizendo 17H. Mas vai ser no dia 29 de janeiro e é de graça, não tem nada especial. Tudo o que você precisa fazer é se inscrever em josephz.com. Você vai receber um e-mail 1 hora antes. Estaremos ao vivo e orando juntos. Ok, e esse vai ser um evento fechado. Assim, podemos realmente orar. E vamos orar por todas essas coisas que estamos falando. Vamos orar por você. Muita coisa poderosa vai acontecer e queremos nos unir e permanecer firmes. Chamamos isso de Encontro Mundial de Oração, com pessoas do mundo todo se inscrevendo. Para participar conosco, basta acessar josephz.com, cadastrar seu e-mail e você receberá uma notificação. É um evento totalmente gratuito e, ao se inscrever, você receberá um link por e-mail, cerca de 1 hora antes. Nós entramos e começamos a orar juntos, então eu te encorajo a participar disso imediatamente. Eu acho que isso vai ser muito importante. É um momento imperativo. É fundamental que fiquemos juntos e comecemos a interceder e orar. Então isso é algo muito importante. E eu também quero dizer isso antes de entrar em tudo rapidamente. Obrigado, parceiros, por estarem conosco. Obrigado. Temos muito a fazer e muito mais para apresentar. Com as viagens, com as reuniões e as coisas que eu acredito que há uma urgência que precisamos trazer para a igreja e para a cultura neste momento. Não é algo chocante, não é algo sensacionalista, mas precisamos trazer força. Então, por favor, considere se você gostaria de se tornar parte da nossa família de parceiros. E você faz isso simplesmente acessando josephz.com. E uma das coisas às quais estamos comprometidos nesta temporada é ligar para você regularmente. Vamos ligar para você regularmente apenas para orar com você. E acreditamos que a oração é muito importante neste momento. Então, se você se tornar um parceiro aqui, você receberá uma ligação nossa, onde vamos ligar para você e orar com você, e é isso. Então, eu só quero agradecer por você fazer parte disso. E se você se juntar à família, por favor, comente. Tornando-se parceiro hoje, nossa equipe e parceiros podem te dar as boas-vindas. Por isso, te encorajo a fazer isso agora. No josephz.com, nós só queremos te dar as boas-vindas à família. Eu preciso mencionar isso bem rápido. Eu tenho um livro novo saindo em fevereiro chamado Punindo as Trevas. Punindo as Trevas é um livro sobre batalha espiritual eficaz. Escrevi Batalha Espiritual que Funciona, intitulado Punindo as Trevas. Recomendo que você adquira esse livro. Isso vai te ajudar a atravessar esse tempo difícil. E como liberar potência através da sua vida de oração. E é algo forte. Abordo diversos temas, inclusive questões culturais atuais, o que será benéfico para você. Sabe, outra coisa é, a Alimãe, sim, Mãe escreveu este livro, Desbloqueando a Verdade do Céu. Ela escreveu este livro.
E vou te dizer, estamos recebendo muitos feedbacks. Sabe, ela acabou de ser chamada em 2 conferências diferentes e recebeu 2 palavras proféticas. As pessoas basicamente dizem assim, tipo, José, a gente gosta muito de você, você é ótimo, mas Heather é tão ungida por Deus. Sim, ela é, e eu concordo. Então ela escreveu esse livro chamado Desvendando a Verdade do Céu. O que vivia entre a vida e a morte é a história dela. Quebrou o pescoço, viu o Senhor, passou por traumas. Agora pessoas estão sendo curadas deles. Sim, achei que esse livro seria bom, mas ele está ajudando as pessoas. Se ainda não pegou o seu, te encorajo a ir em josephz.com e garantir uma cópia. As pessoas formam grupos com ele e recebem ajuda. E nós estamos muito empolgados com isso porque estamos vendo as pessoas realmente terem avanços, então é empolgante nesse sentido, então vamos começar agora. Eu sei que hoje fiz uma introdução longa e tem tanta coisa acontecendo no mundo. Sabe, estamos observando como as coisas estão indo. Estão dizendo que vão enviar a Guarda Nacional. Você sabe, tem coisas acontecendo em Minnesota com gelo, tem todas essas coisas, tem implantação militar acontecendo em direção ao Irã, tem muita coisa acontecendo ao redor do mundo agora. E mesmo assim, eu tenho a sensação de que o Senhor vai justificar algumas coisas que as pessoas achavam que eram de um jeito, mas vamos começar a ver que vão para outro caminho. Vou ao quadro trabalhar algumas coisas, se tudo bem para todos. Por favor, orem por mim enquanto faço isso, pois preciso dizer algo antes de ir para o quadro. Uma das coisas mais importantes para nós é a integridade profética. Nós nos importamos em liberar a palavra do Senhor e fazer isso de uma forma que traga vida e vitória para você e para a sua experiência, onde você possa viver, se mover e existir nele. E isso é tão crucial nos dias em que estamos vivendo, e eu não afirmo ser a voz ou o profeta supremo, nada disso. Eu realmente estou tentando servir você para que saiba como orar, e se eu perceber algo, discernir isso, siga a voz de Deus para você, ouça o Espírito Santo para você. E continue lendo a Bíblia até que ela fale com você. Continue lendo a Bíblia até que ela realmente ganhe vida no seu coração. Então, Ellie, eu vou até o quadro e se você tiver algum comentário, por favor, compartilhe, por favor, faça isso, mas eu vou até o quadro. Ok, sim. Recentemente, na verdade, o Senhor me falou um pouco sobre quando a neve cairia. Sim, ele me deu uma palavra sobre quando a neve cairia, que seria uma estação de purificação para as pessoas. E eu não quero dizer isso no sentido de vai ser ruim, tudo vai virar de cabeça para baixo. Mas eu só vi a tempestade, sim, e então eu vi, tipo, uma revelação de coisas, uma revelação tanto de coisas boas quanto ruins, mas principalmente boas, tá? E eu não vi. Eu vi situações, tanto relacionamentos, eu vi até propriedades. Eu vi todos esses cenários diferentes nesse período de tempo, que haveria uma revelação disso e haveria uma purificação. Uau! E até mesmo em relação aos relacionamentos também. Interessante. Então o Senhor está trazendo um cenário redentor. Bem, esse é o lance com o profético e esse é o lance com o coração de Deus. É sempre redentor. Ele nunca diz, é o fim, não é ruim, é pior, exatamente. E haverá um dia no livro do Apocalipse, há um dia chegando, de acordo com Mateus 24, em que as coisas vão ficar muito sérias. Mas neste tempo, enquanto a igreja está aqui, enquanto a eclésia está aqui, eu acredito que temos um tempo de redenção. Podemos trazer redenção em meio a coisas terríveis. Então vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu gosto do que você está dizendo. Estamos entrando na estação, ou poderíamos dizer a era em que falsas bandeiras são o novo normal. Certo, e o que eu quero dizer com falsas bandeiras? Qualquer coisa que chame toda a atenção. E você pode fazer a pergunta quando as notícias se reúnem e chamam toda a atenção? Certo, quem se beneficia? Quem está se beneficiando? É preciso perguntar isso. Quem lucra? Ao ver o caos nas ruas, quem de fato ganha com isso? Do que se trata? E quem reclama mais alto?
Normalmente, quem chora mais alto e é mais dramático costuma estar enfrentando algum problema. Beleza, sempre que as pessoas choram mais alto, geralmente são elas que têm alguma coisa acontecendo, e normalmente é assim que funciona. Então, bandeiras falsas agora estão na forma de protesto, estão na forma de motins silenciosos, na verdade. Eles dizem que são protestos, mas na verdade são angústia, agitação e motins. Você está vendo isso acontecer, as guerras de guerra. Ok, você está vendo isso acontecer. As falsas bandeiras que estão acontecendo pelo país vão envolver e eu odeio dizer isso, mas também acredito que está relacionado ao clima. Acho que o clima influencia muito nisso. E tudo isso faz parte do mecanismo que, se eles pudessem, adorariam ver uma queda da rede elétrica. Ok, eles querem ver isso, e você pergunta por que agora. Outra coisa será uma bandeira falsa. Me escute, isso é loucura, e vou jogar isso na conversa, como sempre faço. Mas é a narrativa dos OVNIs. Só observe, isso vai voltar com força de novo. Isso vai voltar com muita força de novo. Se essas coisas não resolverem de verdade, eles vão insistir muito nisso, na narrativa dos OVNIs. Você vai ver cada vez mais revelações até eles chegarem no que eu sempre chamei de o máximo. Revelação. E o que é a revelação máxima? É quando eles dizem, nós absolutamente não estamos sozinhos no universo. Nós definitivamente já conversamos com essas coisas. Nós as temos. Essas naves são de origem não humana. Eles vão dizer tudo isso e olha, pode ser que parte disso seja verdade, pode ser verdade. E as pessoas dizem, são apenas demônios, é isso? Bem, pode ser que parte disso seja mesmo, mas no fim das contas, existe tecnologia avançada, existem coisas acontecendo com o governo, tem tudo isso, e eu acredito que isso será mais uma grande falsa bandeira. E você pergunta, mas por quê? Por que eles fariam isso? Porque se você consegue fazer as pessoas apontarem para coisas maiores do que o dia a dia delas, você pode direcionar para essas coisas. Eles vão usar essa narrativa para desafiar as normas da religião. É para onde eles estão indo com isso? Eles querem desafiar as normas da religião. E isso é uma das coisas que eles vão provocar. Eles vão começar a questionar suas crenças e motivos, e isso será importante. Se você é um crente lavado pelo sangue, cheio do Espírito e conhece Jesus Cristo, preciso dizer isso a você. Você não vai cair na besteira dessa falsa agenda, você não vai cair nisso, você não vai ser vítima disso. Porque você conhece o Senhor, você conhece a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai te fortalecer. E você vai discernir corretamente essas coisas, mesmo que não consiga explicar tudo, você vai olhar para isso e dizer, eu sei a quem eu sirvo e a quem eu pertenço, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Você vai olhar e pensar, não sei o que é, mas há algo estranho nessa narrativa, e é isso. Mas essa é a natureza de uma operação de bandeira falsa, você não sabe exatamente quem fez. Agora, com operações de bandeira falsa, o que eu mais oro contra são os eventos cisne negro. O que é um evento cisne negro? Pergunto porque sempre me questionam quando menciono o tema. Um evento cisne negro é algo global ou que afeta uma nação inteira e é tão grande e tão cativante porque é orientado por uma crise. Aqui está um exemplo de evento cisne negro. Uma bomba nuclear é lançada, uma bomba nuclear explode, algo dessa magnitude, algo catastrófico, em nível nacional ou global, seja o que for. Vamos supor que todo o serviço de celular, vamos supor que todo o Wi-Fi e serviço de celular, e eu estou te dizendo que vai chegar um dia em que todo autoatendimento vai sair do ar. Isso está no horizonte, com certeza, isso é algo que vai acontecer, mas isso seria considerado parte de um cisne negro. Ok, se tudo isso saísse do ar ou algo acontecesse, pois isso geraria caos e medo. Vamos enfrentar o espírito de medo em breve. É muito poderoso e é algo que Deus quer que a gente confronte, Ele quer que a gente supere no meio de todas essas coisas e, você sabe, apenas olhe para o que está acontecendo, ok? Então, antes de tudo, você vê isso, você vê de repente. E aqui estão os denunciantes da tendência.
Os denunciantes aparecem. A primeira coisa que acontece é a negação. Não, isso não está acontecendo, nada disso está acontecendo. E você tem essas pessoas que são todas simpáticas, tipo lá em Minnesota e em outros lugares, e elas realmente foram compradas e pagas por suas nações. E os personagens e jogadores que só querem criar o caos porque estão demonizados, certo? Então, da negação vem os tumultos e protestos. E misturado com a narrativa de deportação. E, aliás, administrações anteriores fizeram muito mais deportações do que estamos fazendo agora, do que a administração atual está fazendo agora, muito mais naquela época. Isso mesmo, continue gritando, pago integralmente. Vejo seus comentários, é muito bom. Estou olhando seus comentários aqui. É muito bom ver todo mundo hoje. Por favor, gritem, pago integralmente. Cremos que dizemos isso pela fé, por sua família, por você, por este ministério chamado e o que fazemos. Declaramos isso sobre a nação e sobre você. Um avanço de pagamento total. Que Deus encontre você no meio da tempestade e providencie para você. Que você cresça além do jugo e atravesse tudo isso. E isso é muito bom. As pessoas comentam sobre achar o livro na Amazon. Quando comprar, por favor, deixe um ótimo comentário para nós em qualquer livro adquirido. Isso realmente ajuda a divulgar ainda mais. E nós somos muito gratos pelos seus comentários e avaliações gentis. Obrigado por isso. Agora, quando estamos olhando para esses distúrbios, protestos, é aí que está. E é isso que eles estão buscando. Eles estão tentando criar uma atmosfera não só de caos, mas de tudo aquilo que querem induzir violência. E nós já vimos isso. A ponto de eles poderem clamar e dizer, somos vítimas, olhem para isso. Eles podem clamar e dizer, olhem as coisas terríveis que estão fazendo, mas no fim das contas, tudo isso é para manter e obter poder. É por isso que quando você vê os Clintons e outras pessoas não comparecendo aos pedidos de audiências e tudo mais, todos eles estão resistindo, acreditando. Eles acreditam que quando passarem por este ano, ok, então este ano, este janeiro, aqui está julho. Eles acreditam que se conseguirem manter a posição e criar caos, e eles só precisam continuar criando caos, apenas explosões de caos durante todo o ano, que quando chegarem as eleições de meio de mandato, eles podem manter o poder e podem recuperar o poder e algo continuará crescendo no poder deles. Agora eles podem virar a maré contra a administração atual. E é disso que se trata tudo isso, tudo mesmo. Esse é o manual de 2020. Estamos vendo tudo isso de novo, estamos assistindo isso acontecer, mas o Senhor está abrindo um caminho no meio disso tudo para você. E por isso eu acredito que vamos ver mais clima extremo, vamos ver todas essas coisas. O que mais me preocupa é quando eu vejo fumaça subindo das cidades e todas as coisas que eles querem fazer. É aqui que entramos naquela palavra decapitus. E é exatamente isso contra o que eu tenho orado fervorosamente, certo? Nenhum decapitalista, nenhum fogo, nenhum mal nos atinja, nenhuma praga chegue perto da nossa morada. E claro, tentariam trazer mais doenças e fazer tudo isso. Mas o Senhor está segurando muito disso agora, Ele está segurando por sua graça e pelas orações dos santos. E eles querem trazer essas coisas à tona. Eu também, sabe, o que vejo em meu espírito agora? Vou compartilhar isso. Vou simplesmente compartilhar isso. Diferente do que já vimos ou ouvimos falar, mas eu vejo uma ameaça de míssil.
E isso também é uma bandeira falsa. Eu vejo isso, é como se fosse anunciado e é em uma escala muito grande. Então, Senhor, eu venho contra isso em nome de Jesus, toda essa narrativa, e eu creio que será uma conversa. Pessoal, lembram de alguns anos atrás, quando estavam falando sobre aquilo, que havia um míssil vindo para o Havaí? Talvez nem todos lembrem, mas há alguns anos um míssil foi em direção ao Havaí. Todo mundo pensou, ah, não. E eu tinha amigos que estavam lá e eles simplesmente pensaram, bom, se for isso, então é isso. E esse míssil estava vindo em direção ao Havaí. Todo mundo pensou e eles não tiveram tempo de fazer nada. Ele simplesmente estava vindo. Eu vejo algo assim tentando se manifestar de novo e aparecer, mas estamos aqui para falar contra essas coisas e permanecer em fé e favor. E continuar a se levantar na bondade de Deus na terra dos vivos, e resistir a essas coisas. E aqui está o que você precisa fazer, aqui está o mais importante. O mais importante é que Deus quer que você ande em paz e paz, aquela que excede todo entendimento. Porque não importa o que eles joguem ou tentem provocar, eu ainda vejo a longevidade, eu vejo a expansão do território, eu vejo o alongamento da terra. Então, quando estamos falando sobre a terra, e isso envolve tempo, eu já vi isso há um tempo, mas eu vejo um alongamento do terreno. Tipo, Deus está nos dando tempo para ajustar algumas coisas ao tamanho certo, em vez de naufragarmos. Eu vejo o alongamento do território, que Deus está nos dando tempo para cumprir a vontade dele. Nesta estação, independentemente de tudo isso que está acontecendo, eu vejo um prolongamento do tempo acontecendo em meio ao caos. E o Senhor está dizendo, eu estou te dando mais tempo. Estamos passando por um processo e eu vejo força chegando à Terra. E tem algo muito importante sobre este mês aqui, julho, que eu vejo as palavras ouro e campeão durante esse período. Ok, mas precisamos orar para que não haja perda de vidas durante esse processo. Em todos os momentos. Eu acredito que vai ficar muito instável e difícil, mas nós vamos nos levantar para enfrentar isso. Então estamos orando sobre isso agora porque é um momento sério. Precisamos crer em Deus durante o primeiro e segundo trimestre e confiar na bondade do Senhor até as eleições de meio de mandato. Vencer as eleições de meio de mandato não é o objetivo final, mas nos dará base para seguir avançando. Se vencermos as eleições de meio de mandato, essa será a luta da nossa geração. Precisamos orar, interceder, comparecer e não tirar o pé do acelerador. Se vencermos isso, mas se perdermos, as coisas vão ficar muito, muito sérias. Ok, estou te dizendo, isso vai virar um desastre. Mas se superarmos isso, vencermos e enfrentarmos esse prolongamento, precisamos seguir orando sobre nosso caminho. Esse é o ponto central agora, chegar lá e no meio disso vencer. E eu já disse isso várias vezes, mas eu preciso disso. No seu espírito está, precisamos ver uma justiça sem precedentes. E precisamos ver uma vitória econômica. Essas são as duas principais coisas que vão trazer a vitória aqui, as duas principais coisas que vão trazer a vitória aqui. Justiça, não estou falando de justiça do tipo que tiramos as luvas e vamos para cima mesmo, e realmente responsabilizar as pessoas que fizeram coisas fraudulentas no governo e tudo mais, temos que trazer isso à justiça. E então tem a economia, que precisa continuar crescendo, e eu acredito que a trajetória atual está nos levando para esse caminho agora. Há muitas coisas que não gosto no que foi legislado e no que está acontecendo contra os contribuintes. Muita coisa ruim está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, se conseguirmos ver essas duas coisas muito evidentes entrando em julho e depois de julho, mas até mesmo em julho até lá, se a gente vir mais disso, onde fica muito evidente que estão tomando providências, e eu estou falando de ação de verdade. Quando isso acontecer, acredito que isso vai trazer uma vitória aqui. E eu também vejo algo sobrenatural. Até enquanto estou orando, eu vejo algo sobrenatural. Sim, eu realmente vejo intervenção. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Sabe o que é interessante? Sabe qual nome realmente me vem à mente? Forte agora, até mesmo para a corrida para governador e todas as coisas que estão por vir no próximo ano.
É Mike Lindell mesmo? É algo interessante. É como se o nome dele estivesse forte no meu espírito, Mike. Eu já ouvi, já participei de programas com ele. Mas eu realmente acredito que há algo vindo para ele, que o Senhor vai dar a ele uma base muito forte. Eu acredito nisso. E, Senhor, eu oro por todos que estão lutando pela justiça, porque uma das coisas que eu vi enquanto dirigia e orava, e isso é muito importante, eu vi várias coisas onde estados que eram azuis vão virar vermelhos. Eu vi isso, e nós precisamos orar e interceder por isso. Então, uma das coisas que você precisa manter é a paz. Enquanto estamos passando por isso agora, nada está definido. Isso é para o corpo de Cristo perder. Ok, isso ainda não está decidido. Precisamos nos posicionar, pois coisas horríveis podem acontecer se não reagirmos. E isso não é uma declaração baseada no medo, é apenas dizer que Deus está te convidando a cooperar com Ele para que possamos expulsar esse espírito maligno. Esse espírito quer dominar nossa nação e, conseguindo, dominará todas as outras. Agora haverá algo surpreendente e bom sobre a Rússia? Ok, algo surpreendente e bom que vai surgir a longo prazo sobre a Rússia? Mesmo que você veja coisas diferentes e variantes no processo, algo muito bom vai surgir sobre a Rússia. E há uma cooperação entre o Israel e a Rússia que eu acho que vai se tornar algo muito bom. E eu não estou dizendo que tudo é bom, só estou dizendo que há algo que vamos ver que vai nos fazer dizer, uau, isso é bom, e é algo que está surgindo agora. Eli, você falou algo sobre paz e combater o medo, ir contra o medo, fale sobre isso. Sim, eu senti muito fortemente que existe uma forma de medo tentando atingir as pessoas sobre os eventos que estão por vir, sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. E o Senhor diz muito claramente: não temas, pois eu estou com você. Sim, vamos lá. Maior é aquele que está em você do que quem está no mundo. Portanto, qualquer medo ou tormento que você tenha enfrentado recentemente. É uma cortina de fumaça, não é real, e eu resisto a isso em nome de Jesus. É isso mesmo? Nós avisamos o inimigo agora mesmo. Vamos lá. Quem você pensa que é? Como ousa tocar no ungido do Senhor? Isso mesmo. Obrigada, Jesus, agora mesmo, agora mesmo. Medo em nome poderoso de Jesus, nós te resistimos agora. Nós nos unimos em concordância em nome poderoso de Jesus e dizemos não. Você se move em nome de Jesus. E eu ordeno paz no seu coração agora, paz que excede todo entendimento, a paz dele, a paz perfeita dele. Sabe, a única maneira de combater o medo é com o amor de Jesus. E isso acontece conhecendo ele por você, conhecendo Jesus por você mesma e realmente conhecendo o amor de Deus, que ele te ama. E não há nada que você possa fazer a respeito. Não importa de onde você veio, não importa quão ruim foi o seu passado, não importa. Ele já pagou por isso por você. Contanto que você o aceite como seu Senhor e Salvador, contanto que você aceite Jesus como seu Senhor. Você foi comprada e paga, você está totalmente cuidada, Ele cuidou completamente disso por você. Você precisa saber o quanto Jesus te ama. Não importa o quão santa você haja, não importa o que você faça. Tentar ser justa, tentar ser qualquer coisa, Deus já fez isso por você. Agora, não estou dizendo para fazer o que você quiser, que está tudo bem para Deus, absolutamente não. Você lê a palavra, você faz o que a palavra de Deus diz. Mas você precisa saber no seu coração que Jesus te ama. Não é pelo que você fez, é pelo que Jesus fez por você. Jesus te ama. Ele ama mesmo. E você precisa descansar nisso, você precisa descansar na paz de Deus. Então eu simplesmente libero a paz de Deus sobre você. Agora mesmo, está tudo bem. Paz significa estar em silêncio, estar quieta, ter a tranquilidade do Senhor, a paz do Senhor. Então eu falo para a tempestade no seu coração agora, eu falo para o barulho no seu coração, em o poderoso nome de Jesus. Sim, Senhor, agora mesmo. Não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo Espírito do Senhor. Isso mesmo. Eu ordeno paz no seu coração, em nome de Jesus. Sim, Senhor, essa paz que excede todo entendimento. Deus não te deu um espírito de medo, mas de amor, ou na verdade de poder, amor e uma mente sã. Isso mesmo, e Deus está despertando coisas dentro de você. Enquanto você me dizia isso, tive um sonho bem estranho recentemente. Na nossa equipe e ministério, temos muitos sonhos que ocorrem em tempo real com os acontecimentos. E confirmamos entre nós, isso acabou de acontecer.
Eu estava aqui, você sonhou com isso, e outras pessoas estão tendo sonhos sobre isso, e eu também tive um sonho sobre isso. Narrativa de redenção, e eu acredito que isso é para muitas pessoas, e a narrativa de redenção que eu tive no sonho é que Deus está voltando e eu vi isso. Então, não estou só jogando isso no ar, tipo, tanto faz. Eu realmente tive um encontro com o Senhor algumas noites atrás, e eu apresentei isso para vários dos meus amigos proféticos. Eu mandei para eles e falei, ei, discirna isso. Sobre o que é isso? Enviei para Ali. Ali você é uma das vozes proféticas em quem realmente começo a confiar, e não digo isso à toa. Eu confio na forma como Deus fala através de você porque eu observo o padrão, e não é só porque você é nossa filha, o que ajuda muito, mas também porque Deus realmente está falando com você, e Deus fala através da nossa equipe, e eu tenho vozes que falam comigo, eu deixo que me corrijam, deixo que façam o que for. Sim. E elas fazem isso, e é uma coisa boa. E eu quero dizer o seguinte, esse sonho que eu tive envolvia isso. Eu vi o Senhor voltando, e uma das interpretações e um dos meus amigos proféticos disse, isso envolve de 6 a 8 anos atrás para as pessoas. Em outras palavras, eu vi o Senhor voltando, e coisas que estavam em espera para você, que foram retidas por muitos anos. Eu vejo o Senhor voltando às palavras que foram dadas a você naquela época. Sim, de 6 a 8 anos atrás, sim, envolvendo coisas que você possui, coisas que você deveria possuir, coisas que eram destinadas a você por promessa de família, coisas que eram para você em relacionamentos, todas essas coisas. Há um ciclo de redenção acontecendo agora e está acontecendo para você, e Deus está voltando. Ele está despertando as antigas palavras proféticas que te falou e que outros te deram, trazendo-as para esta estação. Esta é a estação do cumprimento. Se você não recuar, se você não desfalecer no dia da adversidade, Deus está trazendo isso para você. E eu comecei a perceber isso e coisas que eu realmente tinha deixado de lado e pensei, isso acabou, sabe, esse tipo de coisa. O Senhor disse, não faça isso tão rápido. Há coisas que eu quero trazer de volta para você, e essa é uma palavra para muitas pessoas. Ele está trazendo de volta a promessa, ele está despertando a promessa. Deus não. Ele não é negligente em relação às suas promessas, e ele está trazendo de volta promessas para você. Aquele filho rebelde, as coisas que deram errado na sua vida, as coisas que não aconteceram do jeito que você planejou, ele está abrindo um caminho para você. E eu me lembro do livro de Hebreus, onde diz, hoje, se você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração, amoleça o seu coração. Não se deixe envolver por todas essas coisas lá fora, seja na igreja, fora da igreja, onde quer que seja. Entregue sua vida ao Deus vivo agora mesmo, submeta-se, renda-se. Se você tem pecado em sua vida, arrependa-se, afaste-se dele. Deus te ama. Ele e Jesus não estão bravos com você. Eles querem que você se volte para ter verdadeira comunhão com ele em seu coração. Assim você pode ver a bondade do Senhor avançando na terra dos vivos. Ele está tentando trazer coisas para você e através de você para o bem da sua geração. Ele quer que você viva, se mova e exista nele. E essa é a trajetória que Deus está trazendo para o seu povo agora. Ele está te fortalecendo. Eu acredito que o ano de 2026 está destinado a ser o Salmo 126. O que você semeou com lágrimas, você colherá com cânticos de alegria. Você colherá com cânticos de alegria. E nós acabamos de ver essa tempestade enorme, vimos essas coisas que estão acontecendo e Deus está com você. A demora não é negação, senhoras e senhores, só porque você passou por algo que parece tão fora do seu alcance. Sabe, Deus mudou uma nação, Ele mudou a Venezuela. Em uma noite, em um dia, onde muitas pessoas foram dormir e não podiam ter culto público do jeito que queriam, elas acordaram no dia seguinte e puderam. Esse tipo de narrativa sugere que Deus pode transformar uma nação em uma noite. Você dorme e, ao acordar, tudo mudou. Se Ele pode fazer isso, Ele pode fazer isso por você. Ele pode mudar tudo para você em um dia, em uma noite. Ele pode virar tudo e é isso que Ele está fazendo. Isso, pai. Enquanto você está falando, isso me lembra da Escritura quando fala sobre isso. Eliseu estava falando com o rei de Israel e ele disse, bata no chão com as flechas. Sim, lá vamos nós. Eu sinto isso tão fortemente agora quando ele disse, bata no chão, e o rei só bateu 3 vezes, e Eliseu ficou frustrado com ele. Ele perguntou, por que bateu só 3 vezes? Deveria ter batido mais. E eu só sinto agora coisas pelas quais você tem crido em Deus, coisas pelas quais você tem orado. Não apenas ore e deixe para lá. Não, você bate nesse chão quantas vezes for preciso, é isso.
Eu ouço o Senhor dizendo: chame isso à existência, chame agora, acredite, não desista. Há coisas pelas quais você está crendo em Deus. E é como você estava dizendo, é como se você quase tivesse desistido, como se quase tivesse parado de lutar por isso. E o Senhor diz: agora é a hora, agora é quando você precisa. Agora é quando você traz isso à existência pela fé, em nome de Jesus. Não bata no chão apenas 3 vezes, bata mais do que isso, tantas vezes quanto você puder. Chame isso à existência em nome de Jesus. Seja em relacionamentos, seja na família, seja em lares, seja em propriedades, seja em negócios, não importa o que seja, em nome de Jesus. Chame isso à existência, diga em voz alta agora pela fé. Você pode chamar isso à existência agora pela fé. Eu sinto a presença de Deus agora. Ele quer liberar isso para você. Está prestes a se soltar para você. Chame isso à existência em nome de Jesus. É isso mesmo. Obrigado, Senhor. Eu sinto tanta força nisso e vou acrescentar a isso porque sinto o Espírito do Senhor. Digo a muitos, é hora de voltar a crer em Deus de forma grandiosa. Não se contente apenas com o Espírito de Deus. Deus quer te dar mais para que você repasse e já está fazendo isso. É por isso que estamos gritando, pago totalmente. Grite aí, pago totalmente, agora nos comentários. Grite, estamos esperando, então grite, pago totalmente. Só para fazer uma declaração sobre a sua vida, sobre a sua família. E é hora de começar a crer em Deus, o Criador do céu e da terra, o Criador do universo, o Criador das galáxias. Sabe, Ele criou todas essas coisas para o seu prazer. E o Senhor está dizendo para você agora, comece a crer nele. Grande, não limite Deus agora, não o limite em nenhum momento da sua vida, não limite o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Creia em Deus de forma grandiosa, faça planos com o Senhor, siga em frente e não apenas observe, expanda sua fé, creia grande, pois Deus quer te encontrar lá. Ele busca quem crê nele e se alegra, mesmo contra as probabilidades. Você simplesmente crê em Deus, não importa como pareça, você crê em Deus, eu creio em Deus, tenha fé em Deus. E Deus abrirá um grande caminho para você. Isso vai frustrar o inimigo na sua vida, vai decepcionar as trevas na sua vida e vai trazer vitória. Eu estou crendo em Deus grandemente este ano, eu estou crendo em Deus grandemente. Que alcancemos e façamos mais discípulos do que nunca, trazendo mais pessoas para o reino, para a glória de Jesus Cristo. E você sabe que vemos cada vez mais discípulos da palavra escrita de Deus ganhando vida, discípulos de Jesus Cristo. E isso é muito importante quando fazemos isso. Mas aquele sonho que você deixou de lado que acabou se afastando de você. Creia em Deus, tenha fé em Deus, volte para isso, afaste-se da dúvida, afaste-se da desobediência, se aproxime disso e Deus vai abrir um caminho para você. Comece a passar mais tempo na sua vida de oração, apenas conheça Deus na sua vida de oração, conheça Ele na adoração, passe tempo, reserve um tempo com o Senhor. E eu estou te dizendo, Ele vai te fazer passar por tudo isso. Ele vai te fazer passar por tudo isso. A escuridão pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E estava escuro no Egito, mas havia luz em Gósen, e você é Gósen, a presença de Deus é Gósen, e Deus está abrindo esse caminho para você. E eu realmente acredito nisso, eu vejo isso sobre você, eu vejo isso agora mesmo, na verdade. Eu creio que o Espírito do Senhor está tocando muitos de vocês agora mesmo, tocando seus corpos, tocando as memórias da sua mente, começando a trazer integridade para a sua mente e suas emoções. Agora mesmo, Ele está abrindo um caminho, Ele está te atraindo para si, Ele está te guiando nessa jornada e te levando para um bom lugar. Ele está te fazendo avançar. Agora mesmo, com a paz que excede todo entendimento. Então eu repreendo o espírito de medo na sua vida, porque o medo é um espírito demoníaco, é um demônio, é um espírito. Por isso é chamado de espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de medo, é um espírito. Não devemos ter medo de forma alguma, em hipótese alguma. Deus está trazendo vida em abundância para você e creio que Ele está levantando novas vozes que trarão paz, alegria e glória a Deus. Então declare: pago, declare, lavado no sangue do Cordeiro. Isso mostra que os benefícios da aliança são seus. Sou muito grato por todos vocês aqui. E eu quero agradecer a você, se é um parceiro deste ministério e desta transmissão, se você é um parceiro, seja você alguém que está conosco desde o começo ou que se tornou parceiro recentemente. Obrigado, obrigado, parceiros. Nós temos muito mais para fazer juntos e estamos em busca disso. Você sabe, falamos sobre isso, mas temos uma dívida de cerca de $300 mil que queremos quitar até o final do verão. Acredito que muitos estarão conosco, e mesmo que não possa, amamos você e estamos aqui por você.
Quero que saiba que vamos quitar parte da dívida para avançarmos com mais capacidade. Confio na sua ajuda e que você vai contribuir nisso. Você pode fazer uma doação única, pode contribuir dessa forma, ou você pode simplesmente se tornar um parceiro em josephz.com. Ao se tornar parceiro, ligaremos para você regularmente por meio do JosephZ.com, retornando seu contato e apoiando você. Preciso lembrar você, temos este livro, O Castigo, a Escuridão, Guerra Espiritual que Funciona. Este livro foi escrito para você e eu encorajo você a adquiri-lo agora mesmo em josephs.com. Está em pré-venda até fevereiro e será lançado em breve. Faça já a pré-venda, será uma bênção para você. O novo livro de Heather, Desbloqueando a Verdade do Céu, Forte, Como Superar Trauma e Dificuldades, é um livro muito bom. Eu encorajo você a adquirir esses livros. E eu só quero dizer isso, temos a reunião mundial de oração chegando. Sinto uma urgência tão grande no meu espírito de que precisamos nos unir e orar. Nós fazemos essas transmissões ao vivo. Eu estou com você agora, a Ali está aqui, estamos todos com você, nossa equipe está assistindo, estamos ao seu lado e vamos continuar fazendo isso. Encorajo você a se inscrever nessa reunião mundial de oração. Vai ser incrível, podemos colocar isso na tela novamente. Vai ser no dia 29 de janeiro, às 17h, horário da montanha. Horário padrão. Vai ser às 18h no Central, 19h no Leste, e você simplesmente acessa josephz.com. Inscreva-se na reunião mundial de oração e receba um e-mail cerca de 1 hora antes. Basta clicar no link para participar. O evento será privado. Assim podemos orar juntos, ficar juntos e realmente trabalhar em oração. Então espero que você venha pronto para cooperar, orar, se envolver e se unir em fé. Vamos abordar temas para orar e aprofundar o que será marcante. Isso vai te ajudar pessoalmente e oraremos pela nação e outras causas. Será forte. Te encorajo a participar conosco. Esta vai ser uma reunião importante, então vai ser ótimo. Ellie, sim. Sim, obrigada, Jesus. Sim, eu sinto muito fortemente que, se você tem tido dificuldade para entrar na palavra e tem passado por momentos difíceis, em nome de Jesus, eu oro contra qualquer tipo de barreira, eu oro contra esse espírito maligno que está tentando causar distração, tentando te afastar de onde você deveria estar, que é passando tempo na presença de Jesus, se aproximando do rosto de Jesus. Obrigada, Senhor, eu sinto isso tão fortemente agora. Como Maria Madalena, quando ela estava buscando Jesus perto do túmulo, ela estava procurando por Jesus. Tem algo nisso que me impactou profundamente. Ela estava assim: onde está meu Jesus? Onde está meu Messias? Onde está meu Mestre? Onde vocês o colocaram? Onde ele está? Em nome poderoso de Jesus, agora mesmo, eu declaro conhecimento revelado sobre você. Obrigada, Senhor, porque você começa a buscar o rosto de Jesus. Obrigada, Senhor. Eu libero uma graça agora mesmo, de verdade. Eu oro por você agora mesmo, para que você consiga buscar o rosto de Jesus e dizer: onde está meu Mestre? Onde está meu Messias? Onde ele está? Onde ele está? E então ele começa a se revelar para você em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia, Deus, isso foi incrível. Olá a todos. Obrigada, Senhor. Vamos lá, obrigada, Jesus. Sabe, se você está lidando com qualquer tipo de enfermidade neste momento, eu só quero que você olhe para as suas mãos. Você precisa saber de algo. Você tem uma aliança com Ele e nessa aliança a cura, a plenitude e a poder. O mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos habita dentro de você. Esse poder está dentro de você agora, no momento em que você disse sim para Jesus. Quero que você pegue essas mãos cheias de poder, essas mãos cheias do Espírito Santo, essas mãos que dão vida e comece a impor as mãos sobre si mesma. Com qualquer coisa que você esteja passando, seja dor física, ou se você recebeu um diagnóstico ruim, você só precisa olhar para essas mãos e dizer: essas são mãos de cura, essas são mãos de integridade, e agora comece a colocar essas mãos sobre si mesma. E agora, em nome de Jesus, Deus, eu declaro que cada célula do seu sangue está respondendo ao sangue de Jesus neste momento. Eu declaro que cada osso está respondendo ao sangue neste momento. Eu digo que a circulação, literalmente a circulação no seu corpo, está respondendo agora. Eu falo com a inflamação no seu corpo, que toda a inflamação está saindo do seu corpo agora. Essa é a sua aliança, certo? Qualquer outra coisa é ilegal.
No momento em que você disse sim para Jesus, no momento em que você disse sim para o seu Senhor, assim como você foi salva, você também foi curada e está completa. É a mesma coisa, está no mesmo nível. Assim como ele te salvou dos seus pecados, que você foi salva das iniquidades, você também foi salva das doenças, ou seja, ser salva também significa ser curada. Essas palavras são uma só. Assim como você foi salva, você também foi curada. E isso pertence a você agora mesmo. Não pode permanecer no seu corpo. Então agora, Jesus, nós declaramos integridade. Eu declaro integridade sobre a sua mente. Eu declaro integridade sobre as suas emoções. Eu digo, prenda o trauma no corpo. Você sai agora, sai coisas, enfermidades que estão aí. Você fica se perguntando, o que é isso? Você não consegue identificar, você não consegue apontar exatamente o que é. Não importa de onde veio. Isso mesmo, não pode ficar. Vamos lá, isso é ilegal e eu ordeno agora mesmo. Existe poder no acordo. Quando dois concordam sobre qualquer coisa, há poder nisso. E não é só sobre se unir, não é sobre apenas se juntar, é o que diz. Quando dois se reúnem em meu nome, quando vocês se reúnem em nome dele, nós nos reunimos. Agora mesmo. Tem muita gente aqui agora. Obrigada, Jesus. Se você tem sua linguagem de oração, comece a orar no Espírito Santo. Agora mesmo, comece a buscar e reivindicar sua aliança agora. E eu digo, a plenitude está preenchendo o seu corpo agora mesmo. É agora mesmo. A plenitude está chegando à sua casa. A plenitude está preenchendo sua casa. A plenitude está chegando à sua família. Plenitude você a tem na sua aliança. Sim. Não está chegando, já está aí, já foi totalmente providenciada, já está aí. Então, pela fé, nós apenas aplicamos a plenitude. Sim, nós fazemos. Nós buscamos a plenitude e dizemos, obrigada, Jesus, por morrer na cruz. Obrigada porque você pagou pela minha plenitude. Obrigada porque você pagou pela minha cura. Obrigada por pagar pela restauração na minha família. Assim como a Ali estava falando, ele pagou por isso. Tudo o que você está vivendo, até mesmo nos seus negócios, o que está acontecendo na sua família, o que está acontecendo nas suas finanças. Nós declaramos hoje que está completo, comprado e pago totalmente. Agora mesmo está funcionando, está agindo ao seu favor. Eu te agradeço, Jesus, porque você tem o Espírito Santo, o Consolador, que está agindo ao seu favor. Eu te agradeço, Senhor, pois o Senhor fala com as pessoas e o Espírito Santo toca os corações neste momento. O Senhor sabe exatamente o que fazer agora. Seja nas suas finanças, seja no seu relacionamento, seja no seu casamento, seja com seus filhos, seja no seu trabalho, você sabe exatamente o que fazer. Pela direção do Espírito Santo. Agora mesmo. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu vou participar. Vou vir aqui. Não sei se vai funcionar ou se conseguiremos ser claros. Eu só quero dizer isso sobre todos que estão trabalhando em negócios agora. Líderes empresariais, eu chamo vocês e digo, líderes empresariais, sejam abençoados em nome de Jesus, líderes empresariais. Há uma unção de negócios vindo sobre as pessoas agora, sim. E essa unção de negócios vai abrir um caminho onde não havia caminho. Eu vejo um avanço para os líderes empresariais. Eu vejo isso na sua vida agora, essa unção de negócios. Ela está vindo sobre muitas pessoas e Deus está te libertando do cativeiro. Eu volto daqui. É um pouco difícil para a câmera, mas direi isso em nome de Jesus. Que essa unção de negócios, eu vejo ela vindo para as pessoas. Essa unção de rompimento nos negócios está acontecendo. Se você é líder empresarial, creio que Deus te capacita agora para se levantar e trazer luz à escuridão. E também garantir vitória em tudo que Ele te chamou para fazer por esta nação, ministério e ao lado das pessoas. Vejo o Senhor ungindo líderes empresariais para capacitar ministérios de Deus a realizar isso. Porque você é um ministro. É para isso que Deus te chamou. Você é ungido nesse espaço para ministrar, criar e gerar o motor econômico da democracia, na verdade da república. E eu vejo Deus trabalhando com você dessa forma, e alguns de vocês, eu vejo alguém que tinha um negócio e parecia que não ia dar certo, estava quase falindo. E o Senhor está dando fôlego para isso, Ele está refazendo o negócio e está te trazendo para frente e vai viver em nome de Jesus. Está vivendo e Ele está te fazendo passar por isso agora mesmo. Então, o Espírito de Deus está agindo nesse lugar. Eu vejo um profissional da saúde. Você tem passado por muitos processos, você tem enfrentado muitas coisas. E o Senhor diz,
Estou agindo no seu casamento e família, e tudo cooperará para seu bem se você se mantiver firme agora. Vejo Deus te levando além disso. E vai ser forte e poderoso, você verá a vida nesse casamento, é muito forte. Em nome de Jesus, obrigado. Jesus, eu repreendo o cansaço contra a mente. Sim, Senhor, a esperança adiada faz o coração adoecer, mas em nome de Jesus você tem o Criador da juventude. Você tem Deus soprando dentro de você. Eu repreendo o cansaço contra a sua mente. Eu repreendo o cansaço no seu coração. Eu repreendo o cansaço. Tem sido um tempo e uma estação, um tempo prolongado. Seja porque você tem esperado para ver algo acontecer, seja em relação à sua saúde, seja em relação a relacionamentos. Eu só digo, não tema, o Senhor está com você, não tema em relação a essas coisas. Sabe, quando os discípulos estavam no mar e Jesus passou por eles, e quando eles clamaram por ele, está escrito. No meio de toda a tempestade, no meio de todo aquele momento, no exato instante em que eles trouxeram Jesus para o barco com eles, a próxima escritura diz: e imediatamente eles chegaram ao seu destino. Imediatamente eles chegaram ao lugar para onde estavam indo, imediatamente quando trouxeram Jesus para o barco com eles. E eu só quero te encorajar, traga Jesus para o seu barco hoje. Sim, não dê espaço ao inimigo. Não permita nenhum espaço para o inimigo agir na sua mente. Se você precisar falar em voz alta e dizer que isso é uma mentira, se você precisar falar em voz alta e dizer que isso é falso, ao pegar suas escrituras, mesmo que seja só uma, você precisa tê-las. Se você ainda não pegou o livro de oração do José, você precisa pegar esse. Ele fala com você, ele te guia pelas escrituras que você ora, porque com esse livro, literalmente, os anjos não respondem às suas emoções, eles respondem à voz de Deus, eles respondem à própria palavra dele, eles cumprem o que ele ordena através da palavra. Servos de fogo, obrigada, é disso que estou falando. No momento em que você pega esse livro e começa a fazer essas orações, é assim que você ora de forma eficaz. Quando você começa a orar a palavra, isso vai realmente ativar exatamente aquilo que você está buscando em Deus. Então você precisa conseguir, eu sei que é difícil, às vezes as emoções estão gritando alto e são reais, mas você precisa se elevar acima disso, precisa se elevar acima das suas emoções, precisa se elevar acima das suas circunstâncias naturais e dizer: Jesus, eu coloco a tua palavra acima da minha palavra, eu coloco a tua palavra acima das minhas circunstâncias. Coloco tua palavra acima do que sinto agora, seja mental, emocional ou fisicamente. Você coloca uma expectativa e uma demanda, e você dá importância à palavra dele. E à medida que você começa a falar a palavra dele, aquelas chamas de fogo farão o que ele ordenar. Isso faz parte da sua aliança. Sua aliança começa a agir em seu favor. Então, não deixe a esperança ser adiada. Não permita isso em seu coração. Não dê espaço para isso. Você precisa falar com a sua situação. Isso mesmo, você precisa se alegrar, precisa adorar, precisa louvar e dizer: ah, não, eu coloco a palavra dele acima das minhas circunstâncias. Eu coloco a palavra de Deus acima da minha própria situação, acima da dor física. Eu coloco a palavra dele acima da dor emocional. E seja lá como for, até mesmo na sua conta bancária. E comece a se alegrar e acredite em mim. Quando você começa a buscar e exigir aquilo que Jesus fez por você acima da sua situação. O Senhor diz: olha só, eu não estou retendo. Ele não vai segurar, ele vai começar, ele vai agir e vai começar a empurrar isso adiante mais rápido. Vai acelerar o momento em que você trouxer Jesus para o barco com você. Quando você buscar e exigir... Sabe, o que eu acho tão divertido e realmente ótimo é que estou vendo tantas pessoas comentando, um comentário em especial dizendo: acabei de encontrar esse canal e já amo. E sabe, somos muito gratos por você. Por favor, continue. Assista e inscreva-se no canal do YouTube de José Zé. Somos gratos por ter você aqui. Temos muitas coisas acontecendo em josés.com. Eu te encorajo a conferir. E não é verdade que valorizamos nossos parceiros? Sim, valorizamos, não é mesmo? Sim. Temos os melhores parceiros. Posso afirmar com confiança que temos os melhores parceiros.
Houve momentos em que antigamente, quando eu ligava e orava pelos parceiros, acontecia deles retribuírem. Começavam a orar por mim, orar pela nossa equipe. E o poder de Deus nos tocava de uma forma tão forte. Eu pensava, meu Deus, de onde você veio? O ministério de oração, muitas vezes desligam o telefone chorando e dizem, preciso de 1 minuto. O parceiro acabou de ministrar, é maravilhoso. Foi incrível. Temos os melhores parceiros. Sim, e isso possibilita que aqueles que talvez estejam apenas começando, isso torna possível alcançar ainda mais pessoas, para que possamos ter a oportunidade de ministrar àqueles que foram chamados para ser o corpo de Cristo. 1. Cada junta supre. Todos nós temos algo para oferecer e compartilhar, e isso é destinado aos outros. Nossa vida realmente não é nossa. É isso mesmo. É para servir aos outros, é para nos unirmos com os outros, estarmos em unidade e fortalecermos uns aos outros. Para cumprir essa grande comissão, essa comissão, como José fala, não é uma missão, é uma comissão. Nós precisamos uns dos outros para nos unirmos em concordância, levando o evangelho ao redor do mundo, e não apenas o evangelho, mas também libertando os corações das pessoas. Libertando-as para que possam viver de forma leve e plena, na plenitude do que o Senhor planejou, para que o potencial da sua vida se realize. Isso mesmo. Então, se você quiser se tornar um parceiro e ficar ao nosso lado, acesse JosephZecom, nós entraremos em contato com você regularmente. Espero que você se torne um parceiro hoje e, novamente, só quero mencionar para você, sabe, para nossos parceiros, para todos, temos uma dívida que queremos quitar até o final do verão. São cerca de $300 mil e estamos trabalhando nisso com dedicação. Conhecemos muitas pessoas e nem sempre podemos ajudar, mas estamos aqui para você, aconteça o que acontecer. Falo apenas com quem pode ou sente vontade de agir ou traz isso no coração. Só queremos agradecer muito e dizer que estaremos aqui com vocês todos os dias. Estaremos aqui em tudo como pudermos. Somos muito gratos a vocês. E quero dizer, adivinhem quem estará conosco nos próximos dias? Conte para nós. Estou animado, Rick Renner vai se juntar a nós no estúdio e vamos preparar alguns programas para vocês. Estou muito ansioso para receber Rick aqui, provavelmente minha pessoa favorita. Passamos muito tempo juntos, conversamos quase todos os dias e será uma ótima transmissão. Vamos preparar juntos, certo? Sim. Ansiosa para receber Rick e Denise, nossos favoritos. Bem, nós amamos você. Se ninguém te disse isso hoje, nós te amamos muito e falamos isso de coração, realmente nos importamos com você. Nós oramos por você, oramos diligentemente pelos nossos parceiros, oramos por todos os nossos telespectadores e somos muito gratos. Você está aqui, obrigado por estar conosco, nós estamos com você. Nós vamos estar aqui durante tudo isso e queremos permanecer em fé e favor. Eu tenho várias vozes proféticas diferentes que vão participar da transmissão em breve. Eu tenho todo mundo, desde Perry Stone até, meu Deus, o profeta Brian Gibson, muita gente. Você verá fogos de artifício proféticos nesta transmissão e vários convidados chegando. Então, somos muito gratos a você de verdade pelo fato de você estar conosco todos os dias nesta transmissão. Levamos isso muito a sério. Somos muito gratos a você. Obrigado por estar conosco. Se você quiser semear no ministério, acesse JosephZecom. Talvez você queira contribuir com o que puder para o prédio e também para quitar dívidas. Somos muito gratos a você por isso. E então, se possível, considere se tornar um parceiro. Somos muito gratos e queremos dar as boas-vindas à família. E espero que você venha se tornar um parceiro. Além disso, baixe o aplicativo JosephZ na sua loja de aplicativos favorita. É lá que vamos fazer muitas coisas. Você pode baixar, é gratuito para você. E também temos o texto para participar, que é 719-719-3637, está bem aí na tela. Você pode tirar um print, copiar esse número, colocar no seu celular e enviar a palavra JOIN para esse número. Você vai receber algumas instruções simples e então estará no grupo de mensagens. E isso é gratuito para você. Tudo isso é de graça. E nós só queremos estar ao seu lado e realmente nos unir ao que vamos enfrentar nos próximos meses, especialmente. Então, muito obrigado, parceiros, obrigado. Nós amamos você e eu só quero dizer que estaremos com você de novo amanhã, buscando isso juntos. Então, se puder, não vá embora. Jesus é o Senhor, assista isso.